todo o povo de Deus, todo aquele que professa a fé em Jesus Cristo, individualmente é uma ovelha e coletivamente somos um rebanho. Isso é a igreja, isso é o corpo de Cristo. Não importa a nomenclatura que você tenha, o grupo que você reúne, ou sequer você esteja reunido em qualquer grupo que seja, desde que genuinamente você teve a experiência de crer de coração, como Romanos 10, 9 fala, em Cristo Jesus, e com a boca confessar como Salvador e Senhor, tu és salvo. Quantas pessoas hoje que não frequentam nenhuma, entre aspas, chamada igreja, como nós temos o costume de dizer, né? Porque a igreja nada mais é que o ajuntamento do chamado. A igreja nada mais é que a eclesia de Deus. O que é a palavra eclesia? Os chamados para fora. Nós somos chamados para fora do mundo para dentro de Cristo. Fomos chamados para fora de Adão para dentro de Cristo. Nós fomos mudados de posição. Então a igreja é a reunião, o ajuntamento daqueles que foram chamados. É uma assembleia, é um ajuntamento. Então, por exemplo, por isso que Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele estará, né? Então, quando há 2 ou 3 pessoas reunindo e professando a fé, o nome do Senhor, ali há um testemunho da igreja do Senhor, entendeu? O nome não conta nada para Deus, né? O nome que nós damos não conta nada para Deus. Amém? Então vamos fazer um minutinho de oração para que a gente possa... Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, que realmente o Senhor tem nos dado luz. Somos gratos, Senhor, pela luz da Tua palavra. Senhor, temos visto também que o Senhor nos chamou para sermos ministros de uma nova aliança. Não mais da letra morta, Senhor, mas do Espírito e vida. Então, por meio do Espírito, queremos ministrar a Tua palavra, porque a Tua palavra que é viva e eficaz, capaz de penetrar em nós, ao ponto de separar espírito e alma, juntas e medidas. Tua palavra que edifica, a Tua palavra que consola, a Tua palavra que nos exorta. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa reunião, obrigado por cada irmão aqui presente, por os irmãos que ficaram de vir e não vieram também. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Senhor, oramos pela edificação da Tua igreja nessa cidade. Senhor, quando falamos da Tua igreja, contamos com todos aqueles que genuinamente professam a fé em Ti. Então oramos por cada irmão nessa cidade, não importando o grupo, o lugar onde quer que ele se reúna, porque temos visto pela Tua tão grande e infinita misericórdia que o corpo é um, que a igreja é um, que há somente um corpo, que há somente uma igreja, a totalidade dos Teus. Senhor, agora nos ilumina nessa comunhão. Não queremos falar coisas que não são devidas. Senhor, nos livra de falarmos coisas que não vão nos edificar. Senhor, venha mais o nosso coração nessa noite. Aumenta mais a nossa fé. Também perdoa nossos pecados, Senhor, nossas fraquezas, nossas faltas para contigo. Nos lava e nos purifica com Teu sangue precioso. Repreende e amarra também Teu inimigo, para que ele não tenha nenhuma liberdade para nos distrair aqui nessa comunhão. Nós declaramos que Tu és o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Jesus é o Senhor. Amém? Irmãos, eu só queria que os irmãos abrissem, antes de nós olhar um pouquinho esses diagramas. A gente até, quando chegamos aqui, a gente começou a falar nesse assunto, e ontem nós falamos um bocado lá na casa do irmão Valmir, compartilhando sobre a questão da lei, né? Lei, até o Valmir perguntou, como que damos o tema dessa mensagem ontem lá, né, que a gente teve essa comunhão lá, né? Lei versus graça, né? Lei versus graça. Então nós falamos um pouco sobre a lei, e essa questão da lei, irmão, ela tem que ficar muito clara para nós, né? Que nós não somos justificados por lei, por obras. Nós somos apenas justificados e aceitos por Deus por meio da fé, irmão. E fé, irmão, fé não se explica. Quanto mais eu tentar explicar o que é fé, mais eu vou me enrolar. Fé não se explica, ou temos ou não temos. E o Senhor mesmo disse que a fé não é para todos. Né? Então fé é o ato de crer, né? Fé é o ato de crer. Abra a Bíblia em Gálatas, irmão, só para nós ver um versículo aqui. Depois eu queria compartilhar um pouquinho com os irmãos a respeito dessas, né, que eu tenho certeza que os irmãos já estão cientes, o nosso irmão que está vindo hoje ali, né, também que o Senhor possa realmente também trazer luz para o irmão possa ser ajudado e ainda assim
cooperar com o Senhor aquilo que Jesus determinou quando João Batista veio, né? O início já foi lá, né? Que era para sair, ó João, agora vai e anuncia o reino de Deus, né? Amém? Então vamos ler primeiro Gálatas 2:19 a 21, irmãos. 2:19 a 21. Por que ler esse versículo aqui? Que daí nós vamos ver o que aqui está falando, nesse versículo aqui está falando da graça e da lei. Da lei e da graça, graça e lei. Né? Então nós vamos ver, nesse diagrama nós temos ali claramente a era da lei e a era da graça, né? E que período se deu isso, né? Quando que começou, quando que terminou, né? Como a era da graça, quando que ela teve início e quando que ela terminará, né? A Bíblia não deixa dúvida em relação a isso, né? Mas quer ver, irmãos, Gálatas 2:19 ao 21. versículo 19 até o 21. São 3 versículos, né? O apóstolo Paulo diz assim, ó: porque eu, mediante a própria lei, a minha Bíblia aqui, ela é atualizada, está surrada, mas eu não troco por nenhuma Bíblia que quiserem me dar, não troco, porque aqui tem todas as minhas anotações, né? E faz ó que essa Bíblia me acompanha, né? Então o Senhor diz assim, ó: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Quer dizer, se eu não morro para a lei, se a lei vem e eu continuo a observar a lei, eu não consigo viver para Deus, porque a lei se torna o meu Deus. Aí eu vou viver de acordo com faço ou deixo de fazer e vou deixar Deus de lado, não vou me achegar ao Senhor, entendeu? Então assim, a fim de viver para Deus, eu estou crucificado com Cristo. Ele fala crucificado com Cristo. E depois no versículo 20 ele diz assim: logo, quer dizer, se eu estou crucificado, o que eu estou? Eu estou morto, eu morri para a lei, eu não vivo mais. Aí se cumpre o que Romanos 6,6 fala, irmão. Quando Romanos 6,6 fala assim: e foi crucificado com ele, quer dizer, com Cristo, o nosso velho homem. Quer dizer, então eu estou crucificado com Cristo. Se eu estou crucificado, isso Paulo estava falando da experiência dele, a qual é a experiência de todos os cristãos na história. Entendeu? E daí diz assim: logo já não sei o que vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na minha carne, quer dizer, no meu viver normal, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, então segue-se que Cristo morreu em vão. Esse versículo aqui, esse aqui tem que nos ganhar, né? Se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E se eu observo a lei, o que eu faço? Eu anulo a graça de Deus. 2 Coríntios, tá? Quer ver, irmãos, dele um pouco? 2 Coríntios 6:1. 6:1. Quer ver, irmãos? 6:1. Vamos ver o que Paulo fala aqui sobre a graça. 6:1. Senhor Jesus, aqui ele está exortando a igreja de Coríntios. É o seguinte, ele diz assim, 6:1, 2 Coríntios: nós, na qualidade de cooperadores com ele, quer dizer, com o Senhor, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Não recebais em vão a graça de Deus. Lembra que lá em 1 Timóteo, ontem nós compartilhamos lá, esse versículo tem que ficar muito claro, 2 Timóteo 1, 9 e 10, que Deus já tinha a intenção de nos conceder a sua graça antes dos tempos eternos. Quer dizer, antes de Deus criar todas as coisas, Deus já tinha no seu coração de nos conceder a sua graça. Nós sermos salvos pela graça. Aí se cumprindo o que Efésios 2:8 e 9 fala: pela graça sois salvo mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Quando ele está falando de obras, sempre está relacionado à lei, a tentar cumprir a lei. Lembra que nós falamos que a lei, não, por um lado ela foi dada para cumprir, por outro lado é para expor. Só falando um pouquinho sobre essa questão da lei, nós vamos entrar ali e ver por que Deus deu a lei para Israel. Como Deus é justo, ele deu a lei e exige que o homem cumpra. Mas a lei, por outro lado, nós vimos no livro de Romanos que a lei é para expor, para avultar, a lei é para ser transgredida. A lei é para que o homem
saiba o que é o pecado, porque até então o homem está isento enquanto não há lei. Então a lei veio e expôs o pecado. Mas por outro lado, como Deus é justo, ele exige que o homem cumpra. Mas o homem, Romanos 7 fala que Paulo diz assim, nós lemos ali, ó, que ele mediante a lei tinha morrido para a própria lei, para viver para Deus. Lá em Romanos 7 ele fala da experiência dele, né? Ele diz assim, a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa, o problema é que eu sou carnal. Então eu não conseguia cumprir a lei. Então, como Deus exigisse que nós cumpríssemos a lei, nós como seres humanos somos carnais, não temos condições de cumprir a lei. Um exemplo que Tiago fala, se você cumpre todos os itens e tropeça num, você se tornou culpado de todos os outros, é como se você tivesse tropeçado em todos os outros, né? Então, como Deus sabe que nós não temos condições de cumprir, o que Jesus fez? Mateus lá que nós lemos, lembra, irmão Antônio, lá que nós estávamos lendo, né? Mateus, olha aqui, ó. Mateus, louvado seja o Senhor. Mateus, amém, pode chegar, como é que está? Tudo bom, né? Mateus 5 e 17, né? 5 e 17, né? O que o Senhor Jesus falou? 5 e 17 ele diz assim, ó. Mateus 5 e 17. O Senhor diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Então Jesus não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Por que cumprir a lei? Porque Deus dá a lei. E quem do ser humano é capaz de cumprir a lei de Deus? Qual a história cumpriu? O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, fala assim: a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Moisés cumpriu a lei de Deus na risca? Nem ele. E sendo, que nem diz o irmão estava dizendo assim, Moisés foi um homem certo na era errada. Se ele vivesse hoje, ele seria o cara, digamos assim, né? Porque ele foi o homem mais manso que existiu na história na época, né? E ele mesmo ganhou a lei de Deus diretamente, e Deus não cumpriu toda a lei de Deus, né? Primeiramente, o pecado ao descer do Monte Sinai, o que ele fez? Tirou, né, irmão? O povo se corrompeu e quebra as tábuas. Voltou a fazer como antes. Mais 40 dias, água não tomou, pão não comeu e voltou no monte mais 40 dias, 80 dias já, né? Para ganhar novamente as tábuas. Depois lá no deserto. Onde Deus mandou ele falar a rocha, e o que ele fez? Ele não falou, ele tirou, porque a carga estava pesada, e bateu na rocha com ira. Então ele não glorificou o nome do Senhor diante da casa de Israel, né? E aí Deus visitou nele esses dois pecados, não permitindo que ele entrasse na boa terra Canaã. Ele foi até a passagem antes no Jordão, e subiu no monte, Deus mandou ele olhar as campinas, e Deus disse assim, lá você não vai entrar, e não insista, e bata e não me fale mais nisso. E não entrou mesmo, né? Mas, então, para você ver que a lei, quando Deus deu a lei, o próprio Israel disse assim, tudo que o Senhor falar, nós ouviremos e cumpriremos. O que aconteceu? Nunca ouviram e nunca cumpriram nada. E porque o objetivo de Deus ao dar a lei, primeiramente é expor. Por isso que o Romanos está muito claro nesse assunto. Paulo fala, eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse que cobiçar era pecado. E daí ele fala assim, enquanto não ouvia a lei, eu estava isento do pecado. Vamos ler ali só para os irmãos ver Romanos, Senhor Jesus. Só para nós entrar dentro desse assunto ali, viu? Louvado seja o Senhor. Romanos 7:7 até o 9. Depois, né, que já dá para nós entender um pouquinho sobre essa questão. Ele diz assim, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. A lei não é pecado. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçará. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado.
Sem lei, irmão, está morto o pecado. Agora, olha o que ele fala aqui, ó. Outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, que é a lei, reviveu o pecado e eu morri. Você vê, essa é a experiência de Paulo, né? Se você ler todo o capítulo 7, você vai ver, ele grita por socorro, desventurado homem que sou, né? Porque ele viu a incapacidade diante de Deus em cumprir a lei de Deus. Ele não conseguia, não houve possibilidade. Então a lei veio e apontou, mostrou, expôs. Agora, como o homem é incapaz de cumprir, Jesus entra em ação. Por isso que lá em Mateus o Senhor Jesus falou assim: eu não vim destruir a lei, mas cumprir. Então Jesus foi o nosso substituto. Ele cumpriu todas as justas exigências de Deus de acordo com a lei. Ele cumpriu a risca por quem? Por mim, por nós, por todo o povo de Deus. Então, como nós não temos possibilidade de cumprir, Deus tem que cobrar, porque Deus é justo. Então Jesus saiu como Jesus chegou a ter. Pode deixar que eu pago. E foi o que o Senhor fez. Então o Senhor cancelou esse escrito de dívida que era contra nós, que era prejudicial, que a lei mostrava. Vocês, irmãos, conseguem entender? Que, Colossenses 2, 13 e 14 fala isso, que ele cancelou esse escrito de dívida que era contra nós. Porque é um escrito de uma dívida que nós não temos condições de pagar, porque nós não temos condições de cumpri-la. Então o Senhor cancelou de que maneira? Ele pagando a dívida. Por isso você vai lá no livro de Hebreus, fala que ele é o fiador superior. Um fiador que pagou o nosso débito com Deus. Entendeu? Então o objetivo da lei é essa. Por quê? Porque não temos condições de cumprir a lei de Deus, Jesus veio cumprir. Agora, o que nós precisamos fazer? Se achegar ao Senhor e por meio da fé recebemos a salvação de Deus. Não é por meio de obras. Por isso que ele fala no livro de Romanos, no livro de Gálatas, que por obra da lei ninguém será justificado diante de Deus. Ninguém é justo diante de Deus pelo ato de fazer alguma coisa. Nós nos tornamos justos diante de Deus pela fé. Então, por exemplo, quando nós cremos em Jesus Cristo, Jesus tornou-se da parte de Deus justiça nossa. 1 Coríntios 1,30 fala assim: Jesus tornou da parte de Deus redenção. Quer ver? Vamos ler primeiro para não ficar muito vamos dizer, será que está escrito? 1 Coríntios 1,30, né? Fala assim, ó: mas vós sois dele, quer dizer, de Deus, de que maneira? Em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus, ó, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como que está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Entendeu? Então ele, ó, um dos cisita, ele tornou-se da parte de Deus justiça. Lá em 2 Coríntios ele também fala, 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que nele nós fomos feitos justiça de Deus. Então nós fomos feitos e nos tornamos justos em Cristo Jesus. E isso é receber a graça de Deus. É a graça de Deus que nos salva. Efésios, voltando a frisar: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela fé, não é por obras. Por obras, por algo que eu possa fazer para que Deus possa me aceitar. Primeiro, tentando cumprir a lei, porque a primeira coisa que nós vamos tentar é cumprir a lei. E quanto mais nós tentarmos cumprir a lei, andar de acordo com o mandamento, mais nós tropeçamos. Quem de nós se tornou na história mais forte do que o apóstolo Paulo? Acho que ninguém na história. Foi o maior apóstolo da história. Ele mesmo, ao tentar servir a Deus, não conseguia por meio da força. E daí ele só teve que gritar: eu sou um homem desventurado. Quem pode me livrar do corpo desta morte? Quer dizer, dessa situação, desse pecado? Aí ele fala: graças a Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, tal, né? E no capítulo 8 de Romanos 8:1-2 ele fala, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Daí ele fala que a lei do Espírito que dá vida em Jesus Cristo nos liberta da lei do pecado e da morte. Então nós não precisamos, irmão, agir e tentar fazer nada para receber essa graça salvadora de Deus. A única coisa que nós precisamos fazer é receber, porque está tudo consumado, está tudo feito, está tudo concretizado. Salvação de Deus é assim. Porque se Deus nos fosse nos dar a sua salvação por meio de alguma coisa que nós tivéssemos que fazer, qual de nós, como seres humanos, se não há um justo nenhum sequer, teria condições de fazer alguma coisa que pudesse satisfazer as justas exigências de Deus?
A única coisa que agradou Deus nesse universo é o que Cristo fez. Mais nada, não vai pensar que Deus tem esse como Deus se agrada de mim. Se agrada. Deus se agrada e procura o seu Filho em nós. Agora nós estamos mesclados, unidos a Cristo. Quando Deus olha, Ele vê Cristo. Nós nos tornamos justos diante de Deus em Cristo Jesus. Amém. Fomos colocados nele, aí Ele, como justiça de Deus, agora Deus vê, estamos justos, porque Deus não vê mais a nossa diferença entre Cristo e nós. Deus jamais vai ver o homem, Valmir, sim, esse é o cara. Hipótese alguma. Isaías 64 e o versículo 6, o que Isaías falou e profetizou? Que ele diz assim, toda a justiça do homem ela é trapo e é imunda. É toda a justiça do homem é trapo e é imunda. É como um trapo de imundícia. Não tem valor perante Deus. Porque você pode ser o cara mais justo aos olhos dos seres humanos, que para Deus ainda você é trapo, essa justiça e ela ainda é imunda. O apóstolo Paulo, quando ele falou ali, quem é Paulo? Quem é Paulo? Ele falou, quem é Paulo, quem é Pedro? Apenas servo. Apenas servo, por meio de quem vós crestes. Lá em 2 Coríntios ele fala assim, nós pregamos Jesus Cristo crucificado e a nós como vossos servos. Jesus deu o exemplo. Quem dentre vós quer ser o maior, seja o menor, seja o que sirva. Diante da questão do reino de Deus, não é quem é maior, mas é quem é menor. Todo que se exaltar será humilhado, e que se humilhar será exaltado. Entendeu, irmão? Então nós somos salvos, e isso é a obra de Deus. Porque a obra de Deus é o seguinte, que ela iniciou-se em Deus, foi planejada por Deus e concluída por Deus. Não tem o nosso dedo nessa obra salvadora de Deus. A única coisa para ela se tornar parte de nós é pela fé. O que primeiro João 3,18 fala, né? João 3,16 todo mundo sabe. De Deus amou o mundo de tal maneira. E Deus amou todas as pessoas de tal maneira. O amor de Deus sem acepção. Um amor incondicional. Deus ama o homem do tipo que ele é. Entendeu? Que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas no versículo 18 do mesmo capítulo fala assim, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. Então o homem não será condenado porque ele foi ali, matou, roubou, ele fez coisas horríveis. Ele está condenado porque ele já nasceu condenado. Mas se ele crê genuinamente no Filho de Deus, ele tem o quê? A vida eterna. A vida eterna. O irmão perguntou, o que é vida eterna? Eu perguntei para ele, o que é condenação eterna? Se condenação eterna, você é condenado para sempre. Digo, então já está respondida a tua pergunta. Não precisa nem falar. Vida eterna é o oposto, vida eterna. É uma vida que não tem mais fim. É uma salvação eterna completa de Deus. E isso é a obra de Deus, entendeu? Graças ao Senhor, né, irmãos? Então, se os irmãos conseguirem entender. Isso é a graça. Isso é a era que nós vivemos hoje aqui, Tá vendo esse diagrama aqui, A era da graça. A era da igreja. Você sabe quando que começou essa era de Deus dispensar a sua graça ao homem? Para dentro do homem, para que o homem fosse recebesse a salvação de Deus. João 20, 22. Lembra que depois que o Senhor Jesus ressuscitou, ele se pôs em pé no meio daquela sala onde é que estava aquele recinto lá, onde estavam 11 pessoas reunidas, 11 discípulos reunidos. E o que ele fez? Ele disse, paz seja convosco. E soprou sobre ele. Na tradução no original está assim, insuflou sobre eles o Espírito Santo. Ele soprou sobre ele o Espírito Santo. E se recebeu o Espírito Santo, naquele momento, Deus que só podia vir sobre a pessoa, mudou, agora ele entra na pessoa. O caminho da árvore da vida lá do Éden, que foi fechado pela queda, agora foi aberto de novo. A árvore da vida, o acesso a Deus. Esse é o caminho que Jesus fala em João 14. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele levou o homem a Deus. Ele levou o homem a Deus. Esse é o lugar. Esse é o lugar que Jesus foi preparar. Eu vou preparar o lugar e voltarei para vós outros. E ele voltou, o terceiro dia ele ressuscitou.
Senhor Jesus, entendeu? Agora, claro, ele vai vir na manifestação dele, né? E preparou o lugar já. Preparou o lugar em Deus, porque o homem não tem lugar em Deus. O relacionamento com Deus era de uma forma externa, fora. Deus lá e eu aqui. Deus vinha, se apostava, o Espírito tomava conta, as pessoas profetizavam, falavam, né? Vê a história de Sansão. O Espírito se apoderava sobre ele, meu Deus, né? Mas agora o relacionamento mudou, agora o Deus fora passa a habitar dentro de nós. E essa sempre foi a intenção de Deus ao criar o homem. Por que quando Deus criou o homem, que ele colocou no Éden, por que ele colocou o homem diante da árvore da vida? Se o homem desse um passo e comesse daquele fruto que simboliza Deus, a árvore da vida é o próprio Deus, ele receberia naquele momento Deus para dentro dele. Então, Adão estava neutro no Éden em relação a Deus e em relação ao pecado e à morte, em relação a Satanás. Estava neutro. Criação de Deus, uma criação boa, uma criação normal, mas neutro em relação à natureza. Porque ele recebeu o sopro de Deus, foi de vida, e isso tornou-se o espírito humano daquele ser feito do pó do barro. E nesse momento ele passou a ser uma alma vivente, passou a raciocinar. E o que acontece? E ele, se fosse lá, receberia Deus para dentro dele. Não foi o que aconteceu. Ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, simbolizando Satanás. Entrou o quê? O pecado e a morte. Entrou o pecado e a morte. Aparentemente parece que o plano de Deus foi frustrado, né? Aí o que Deus faz? Deus, ele põe 2 anjos, 2 querubins com espada flamejante, na entrada do caminho do Éden. Gênesis 3, 22, 23 fala isso. Para que o homem não voltasse e comesse do fruto da árvore da vida e vivesse eternamente. Aí sim, Deus teria um problema que nunca mais solucionaria. O homem viveria eternamente em pecado. Você já imaginou que Jesus tem misericórdia? Então o que Deus fechou? Ele fechou o acesso à vida eterna, que é Ele próprio. Aí agora ele precisa tratar com o homem. Ele tem que lavar o homem, ele tem que purificar o homem. Aquele vaso que estava limpo para receber Deus, para receber a água, agora está todo lamaçado. Foi como se eu pegasse esse copo limpo e jogasse lá no barro. Então ele não está apto para receber uma água limpa. O que tem que fazer primeiro com esse copo? Tem que ir lá, primeiro tirar ele dali, segundo, lavá-lo. Então foi isso que Jesus fez na cruz. Ele nos tirou da onde nós estávamos, de Adão, e o sangue nos lavou. E Deus veio e entrou e nos encheu com uma água. Nós fomos criados como um recipiente, como Deus a mão e nós a luva. Com o único objetivo de a mão entrar na luva. E tem uma expressão, Deus quer se expressar por meio do homem. E ele vai conseguir isso, parte no reino milenar e na totalidade na Nova Jerusalém. Que a Nova Jerusalém, que é o ajuntamento de todo o povo de Deus Antigo e Novo Testamento, eles vão ter a semelhança, a expressão do próprio Deus. Em vida e natureza serão iguais a Deus. Porque Deus entrou em nós. Então agora, e esse é o lugar onde Jesus foi preparar, e esse é o lugar que Jesus levou nós. Por quê? De que maneira? Que a gente sabe, a própria Bíblia revela a Bíblia. João 14 e 20, o que o Senhor Jesus falou? Eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Quer dizer, ele em ressurreição foi ao Pai, nós estamos nele e ele em nós. Para onde é que nós fomos? Aí no 23 o que ele fala? E eu e o Pai viremos nele e neles faremos morada. Essa é muitas moradas que o Senhor for preparar nas pessoas. A casa de Deus. Hebreus 3 não fala assim, que Deus tem um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. Então essa casa de Deus que somos nós é muitas moradas. A morada João, a morada Pedro, a morada, entendeu? Esse é o lugar de habitação de Deus. Na casa do meu Pai. A oração de Salomão, quando ele terminou de construir o templo lá no Antigo Testamento, qual foi? Quem que não conhece a oração de Salomão? Irmãos, o Salomão disse: Senhor, se nem os céus dos céus puderam te conter quanto a essa casa que eu edifiquei para ti. Porque eles tinham um conceito, alguns talvez, e Salomão teve essa visão que Deus jamais poderia habitar dentro daquele templo. Aquele templo nada mais foi determinado por Deus para manter um testemunho de uma nação que existia e que representava Deus na terra. Então, como os judeus estavam se dispersando, Deus estabeleceu as 3 festas anuais e o povo disperso tinha que vir de onde estava para festejar ali. Aí ele dava testemunho que havia um povo. Então aquele templo era para o testemunho da unidade do povo de Deus, que era Israel. Só isso, mais nada. E daí eles fizeram daquele lugar um lugar santo. Lugar que entrar até devagarzinho, né?
Ela defendia com unhas e dentes. Quando o Estevão falou que Deus não habitava em casa feita por mãos de homem, Atos 7:48, o que fizeram com Estevão? Mata esse cara é maluco. Mata. E o princípio é o mesmo. As pessoas adoram a casa e feita, a casa de Deus. Deus não habita em casa em templo feito por mãos de homens. A casa de Deus é uma casa espiritual, composta de todos os que creem. Paulo teve que alertar isso a quem? Aos Coríntios, não lembra? Paulo falou, não sabeis vós que sois do templo de Deus? Templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém destruir o templo de Deus sois vós, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós é santo. E onde é que é esse templo de Deus? Na nossa carne? Nossa alma? Não, no nosso espírito. É onde Deus veio habitar. Quando a Bíblia fala que nós devemos andar e viver no Espírito, servir no Espírito, é o nosso espírito humano onde habita o Espírito de Deus, onde habita o próprio Espírito. O Deus, quando a Bíblia fala o Espírito, é o Deus triuno, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo junto, como o Espírito habitando em nós. As pessoas falam Trindade. Trindade você está separando com 3 deuses. Que há 3 deuses. Não há Deus é 3 manifestado. Manifesta-se em 3, mas é 1. Então ele é 3, mas é 1. Então ele é triuno. E o Deus triuno veio habitar em nós como o Espírito. Então hoje nós somos a habitação de Deus aonde? Como Pedro fala? No Espírito. No Espírito. E isso é a graça de Deus. Essa é a era que nós estamos vivendo, que ela deu início lá em João 20:22. E lá começou. E vai concluir no término dessa era, chamada Era da Graça, na volta do Senhor Jesus, que está às portas. Por que a gente está às portas? Porque cada era dessas aqui, irmão, Deus determinou um tempo. E se cumpriu rigorosamente o tempo. Se é só você estudar as profecias do Antigo Testamento, você vai ver, essa era antes da lei, chamada dos patriarcas, a era da lei, ela teve o início e teve o fim, no tempo determinado por Deus. No mesmo princípio, a era da igreja que começou com Cristo na sua ressurreição e não no seu nascimento. Porque tem muitas pessoas que acham que a era da igreja, a era da graça, ela começou no nascimento de Jesus. Não, Jesus nasceu sob o regime da lei, nasceu sobre a lei, tanto que no 8º dia mandaram fazer o que com Jesus? Circuncidar, porque era o primogênito, macho, circuncidar, levar ao templo, lá em Jerusalém, apresentar como ordenava a lei de Moisés, uma oferta de 2 pombas e 2 rolas. Porque ele nasceu sobre a lei. O tempo que ele viveu sobre a lei, Jesus estava levando ao povo a ter uma mudança. Por isso que João saiu na frente como precursor, mandando que as pessoas se arrependessem, tivessem uma mudança de mente em relação à antiga aliança, os ritos mosaicos, lá, e agora se voltasse para Deus por meio da fé. Então, por isso que João Batista arrependeu-vos. João Batista era um profeta, irmão, era um sacerdote, mas ele deixou toda a pompa de lado para onde é que ele foi para o deserto, comer mel silvestre, cafanhoto, vestir pele de animais. Então, porque estava havendo uma mudança. Então, só que essa mudança, por uns 33 anos e meio, a lei ainda estava ali. A lei só foi extinta e a nova aliança surgiu quando Jesus morreu, cumpriu a redenção em nosso favor e ressuscitou. Por isso que Romanos capítulo 4:25 fala assim, que ele foi entregue pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então hoje nós somos o povo da era da graça, que está praticamente às portas da volta do Senhor Jesus. Porque a história da igreja era um período, como esse período anterior à lei, chamado os patriarcas, entendeu, irmão? Ela dá de Adão até Moisés. Ou você pode pegar ali, esse período aqui, junto aqui, ele tem um período de acordo com a escritura, 4.000 anos, esses 2 períodos aqui, aqui e ali. 4.000 anos como? 2.000 anos esse, e 1.500 anos aproximadamente, quando o tempo que Deus deu a lei para Moisés, e 500 anos antes do chamamento de Abraão. Então esse período aqui deu 2.000 anos. Os dois juntos formam 4.000 anos. Então essa era aqui, dos patriarcas, podemos dizer assim, que ela terminou, irmão, quando você lê Gênesis 11. Os irmãos já viram falar da história de Nimrod, né? Nimrod poderoso diante de Deus. Mas é um termo negativo, né, mas poderoso diante de Deus, né? Ele era o cara, o construtor de Nínive, da Torre de Babel, a cidade circunvizinha, né? Ali,
e foi um rei, né, na época, e como Deus não achou mais ninguém depois do dilúvio, e assim já tinha se passado em torno de praticamente 1000 anos quando Nimrod surgiu no reinado dele, Deus teve que deixar toda essa raça criada de lado, e Deus dá um novo início. Aí ele vai, o que ele faz? Ele sai, e onde é que ele encontra Abraão? Lá nos Ur dos Caldeus, Mesopotâmia, hoje o Iraque. E o cara já um homem velho, 75 anos de idade, vivendo numa idolatria sem fim. Só que ele era da descendência, irmão, de Sem, um dos 3 filhos de Noé. Então tinha que se cumprir a profecia para a vinda de Cristo. Entendeu? Então ele era descendente, o pai dele, se você ler a genealogia dele, você vai ver. Então, mas ele viveu numa terra de idolatria, longe de Deus, embora seja um descendente. Entendeu? E aí Deus chamou ele, todo mundo sabe a história de Abraão. Então ali Deus deixou de lado a raça chamada e deu início, a raça criada deu início da raça chamada. Abraão foi chamado. E Deus fez para quê para Abraão? Vai lá em Gálatas, está escrito, Deus fez promessa a Abraão. E que promessa é essa? Gálatas 3,14. Gálatas 3,14 fala bem assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, nós pela fé receberíamos o Espírito prometido. O que Deus prometeu para Abraão era o Espírito, que é o Deus triuno, que viria para dentro de nós para nos regenerar após o derramamento de sangue de Jesus para nos lavar. Isso é o que Deus prometeu para Abraão. Mas 430 anos depois do chamamento de Abraão, Deus deu a lei. Gálatas 3,17 fala. Deus deu a lei por que Deus deu a lei? Quando ele tirou o povo do Egito. Lá no Céu do Monte Sinai deu a lei para Moisés. Então ali nós chamamos de a era da lei. Deus deu a lei para Israel. Por que Deus deu a lei para Israel? O primeiro item de Deus dar a lei para Israel foi não fazer imagem de escultura. Deus deu. Nem atira, nem se inclui, porque eu sou Deus, pode me não. Claro, os caras viram 400 e poucos anos no Egito, adorando tudo quanto é tipo de Deus, e para eles era normal. Mas eles eram hebreus. A hora que o senhor estava dando a lei, ele já estava adorando um Deus lá de Deus lá com baixo, você vê como era corrompido o povo, né? Então essa era da lei, irmão, ela durou. Podemos pegar de Abraão até Jesus, mas não na vinda, na ressurreição. Aí acabou-se a era da lei. Nós lemos ali com o irmão Antônio, Mateus 11:12 e 13, não, perdão, 11:13, que fala assim, que a lei e os profetas duraram até João Batista. Mas houve, depois de João Batista, houve 33 anos e meio para frente, que foi um período onde a lei ainda imperou. A lei ainda estava lá, os ritos ainda estavam lá. Embora Jesus estivesse falando do reino de Deus, João Batista falando do reino de Deus, Jesus chamando os discípulos falando do reino de Deus, Jesus ressuscitou, ficou mais de 40 dias falando do reino de Deus, os judeus não caiu o véu. Alguns caíram, né? Não, nós queremos judaísmo, né? O judaísmo é melhor, sacrificar animal, né? Pô, Jesus foi o cordeiro imolado de Deus, o sacrifício eterno por nós. Não precisamos mais voltar à prática do judaísmo, né? Então houve, podemos dizer assim, um período de transição de 33 anos e meio difícil para Jesus. Ele foi totalmente rejeitado, todos nós conhecemos a história. Os próprios discípulos, depois que Jesus se ascendeu aos céus, o Senhor não deu a comissão para Pedro pregar para o gentio. A Jana estava perguntando ali sobre a visão de Pedro dos lençóis. Quando você lê Atos 10 e Atos 11, você vai ver ali a visão que Pedro teve, depois a pregação ao Cornélio, que era gentil, né, porque Deus estava abrindo a salvação gentil, mas o próprio Pedro fala, quando você lê no capítulo 11 de Atos, é proibido os judeus falarem com os gentios. Você vê, né? Eles tinham um conceito, irmão, que no negócio é só conosco, o resto das pessoas não, né? Mas o Senhor estava abrindo a salvação aos gentios. E abriu, graças ao Senhor. O João 1 não fala que Jesus veio para os seus não receberam. Mas todos quanto o receberem, Deus deu poder e autoridade de se tornar filhos de Deus. As quais não nasceram da carne e do sangue, mas nasceram de Deus. Entendeu? Então, assim como terminou essa era, aqui, a era dos patriarcas anterior à lei, é claro que na lei aqui nós temos patriarcas também, mas patriarcas aqui vão pegar Adão, Enos, Sete, Enoque, Noé,
Matusalém, Jerebe e tantos outros lá, né? Todos esses caras são considerados como patriarca. Esse período ele começou com Adão e se encerra lá como nós estávamos falando, né? E dentro desse período aconteceu muitas coisas, o dilúvio, né? Houve o dilúvio, houve muitas coisas, como dentro do período da era da lei. Veio os juízes, né? Veio os reis, né? Veio muitas coisas, né, sobre Israel, né? Lá na época. E a era da lei é a era que Deus está tendo um relacionamento, um levar a cabo o propósito dele por meio da nação de Israel. Mas quando Jesus volta e morre e ele gera a igreja, agora Deus, ele temporariamente deixa Israel de lado. Temporariamente. Só vai ler Romanos 10, Romanos 11. Até que haja entrada a plenitude dos gentios. Aí Deus retoma a história de Israel de novo. Entendeu? Então, graças ao Senhor, que nós estamos vivendo essa era e quase no fim dela, que ela começou com a ressurreição do Senhor e vai terminar com a vinda do Senhor quando nós lemos em Apocalipse 11, 15, né? Que é o soar da sétima trombeta. O que é a sétima trombeta? A última trombeta de Deus, né? O reino do mundo tornou-se do nosso Senhor e do seu Cristo. Irmãos, a vinda do Senhor Jesus não é o fim do mundo. Há o fim, como teve o fim dessa era, o fim dessa era, é o fim dessa era, chamada a era da graça, a era da igreja, para a entrada da era do reino, o milênio. Só lê Apocalipse 20. Existe um período antes que nós chegamos lá na Nova Jerusalém, ó. Aqui a Nova Jerusalém, não sei se você não consegue ver. Isso aqui já é no novo céu e a nova terra, a partir de Apocalipse 21. Mas antes desse período vem a manifestação do reino dos céus. Hoje nós estamos em realidade. O que é a realidade do reino hoje? A igreja, o corpo de Cristo. Nós, como povo de Deus, quando nos submetemos a Deus, é onde Deus exerce seu domínio, seu governo. Deus tem uma esfera de autoridade. Você entendeu? Então aí hoje existe a realidade. Quando Jesus voltar, haverá a manifestação desse reino que é o milênio. E é isso aqui que Deus quer dar para nós, ao reino milenar, como galardão, como herança. E nós temos um conceito que nós, da era atual, que nós estamos vendo o encerramento dela, Jesus voltou, todo mundo vai para lá, acabou, vamos para o céu. Nem céu é a doutrina do Buda, né? Céu é a doutrina do budismo. A Bíblia não mostra lugar nenhum que os cristãos vão para o céu, ao contrário. A Bíblia está repleta, mostrando e provando que nós vamos habitar a terra. Tanto que, após o reino milenar, que esse reino milenar aqui ainda é aquele de Mateus 25, 31, quando o Senhor Jesus reuniu as nações mediante o trono da sua glória. E o que ele vai dizer? Vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino. Aqui, ó, do reino, milênio, na manifestação, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Graças ao Senhor que existe esse período de 1000 anos no velho céu e velha terra. Não queira espiritualidade dizer que vai ser lá nas nuvens, lá no céu. Claro que dentro, antes da manifestação disso aqui, vai haver grandes coisas. A grande tribulação, a manifestação do anticristo, né? Vai haver um arrebatamento dos cristãos vencedores, depois o arrebatamento dos cristãos tardios, né? Depois a messe, a maioria dos cristãos, lá no tribunal de Cristo, entendeu? Haverá muitas e muitas coisas, mas falando de um modo geral, né, da era atual para a era do reino. Para o encerramento dessa era vai acontecer muitas coisas, entendeu, irmãos? Muitas e muitas coisas. E o Senhor, se nós guardar a palavra da perseverança, Ele também nos guardará na hora da provação, que é de vir provar o mundo inteiro, né? Que é a grande tribulação, né? Então, nosso objetivo, nosso alvo hoje, irmão, é estarmos aqui na era do reino como vencedores, da qual o Senhor faz esse chamamento para as 7 igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas do Apocalipse é a história da igreja. É uma condição que o povo de Deus viveu da ascensão de Cristo até a vinda de Cristo. Uns têm o nome que diz, mas estão mortos. Outros são os cristãos idólatras. Eles são cristãos, mas adoram tudo menos o Senhor, mas creram. Simbolizado por Tiatira. Pegam simbolizado pela doutrina de Balaão, ganância, avareza, onde se prega o evangelho só por dinheiro. Que a Balaão, só você ler lá em Pedro,
Ele amou o prêmio da injustiça, movido por avareza, ele quis amaldiçoar Israel. Por que Deus usou o símbolo de Balaão? Movido pela ganância. Homens movidos pela ganância pregarão o Evangelho. Né? Existe a igreja de Filadélfia, que é o louvor de Deus. Deus nos achou na condição de Filadélfia. O que é Filadélfia? O amor fraterno, né? O amor para com os irmãos. Não tem força. Quem somos nós mesmo? Para dizer que temos alguma força, algum poder, alguma capacidade? Não temos nada, não. Tudo é de Deus. Mesmo se você